Pronto. Ó, então, eu acho que de acordo aí o pessoal vai chegando ainda, eu já vou compartilhar o arquivo com vocês. Ele ainda continua sendo o mesmo da semana passada, tá? Que ele é um slide, assim, extremamente gigante, né? São mais de 300 slides. E só lembrando um pouquinho do que a gente conversou na aula passada, né? Na aula passada, eu conversei com vocês sobre pedogênese, que é o estudo de formação do solo, tá? Eu coloquei para gravar, não sei se agora vai ter algum problema de pessoal chegando, mas enfim. Sobre pedogênese, que é o estudo de formação do solo, né? Nós fizemos toda a classificação dos tipos de solo. Então, eu comecei conversando com vocês sobre os solos aluviais e os solos eluviais, tá? E que tinha uma diferenciação nesse sentido, né? Os aluviais eram solos mais sedimentares, poderiam se formar, por exemplo, do acúmulo de sedimentos trazidos pelo vento, ou, por exemplo, pelos rios, né? A gente tem, inclusive, as planícies aluvionais, que são planícies muito férteis. Aqui no Brasil, a gente costuma utilizar essas planícies para o cultivo da risicultura, né? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se cultiva-se muito nessas áreas, tá? E daí a gente falou, então, sobre esse início de classificação de solos, trouxe para vocês a questão do latossolo e do litossolo, né, que é o solo mais profundo e o solo mais raso, e falamos sobre alguns solos específicos, como, por exemplo, o massapê, a terra roxa, né? Falamos sobre o salmourão, mostrei para vocês sobre o Chernozem, né? Inclusive, eu dei uma dica sobre o Chernozem, por ser o solo encontrado na Ucrânia, né? Que é um solo bastante fértil e bastante escuro, muito rico em matéria orgânica, tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente conversou na semana passada. E daí, depois, eu iniciei num processo que são os processos de problemas do solo, tá? Eu só comecei os problemas do solo. Lembra? A gente chegou nesse slide aqui, ó. Então, esse slide, ele trazia os diferentes tipos de erosões. E é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Por exemplo, ó, a erosão laminar, né, que é a retirada da cobertura superficial, feita pela água da chuva, é um item muito importante para as provas. Os sulcos, né, que são os rasgos iniciais do processo erosivo, é um assunto muito importante para a prova. E daí a gente acaba tendo aí outras questões também, como a erosão eólica. Eu citei aí para vocês um exemplo do Grand Canyon. E chegamos na questão da bossoroca, tá? Que foi o último slide que a gente havia visto, tá? Então, vamos lembrar que tem a diferença entre os sulcos, as ravinas e as bossorocas, né? Os sulcos, ele é o rasgo, ele é o processo inicial da erosão. As ravinas, elas já são tidas como buracos mais profundos. E as bossorocas são quando elas atingem os lençóis freáticos, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma bossoroca que eu fazia muito aula de campo lá, mas hoje não dá mais para fazer isso. Não sei se você está vendo aqui, tem uma pessoa, tá? Uma, duas, três pessoinhas, né? Então, essa bossoroca, ela era encontrada em Casabranca, tá? Casabranca tem mais de 300 bossorocas. Casabranca é um município aqui do lado de Pirassununga, né? Ele fica do lado de Palmeiras, na verdade. E essa bossoroca, ela chegava a ter 1 quilômetro de comprimento, 600 metros de largura e 70 metros de altura, tá? Então, quando você olha essas pessoas aqui, você percebe que esse processo de bossorocamento é ridículo, né?
E aí o que acontece? Você via por aqui o lençol freático. Então, se você chegasse no pé da Vossoroca, você via as nascentes aflorando, tá? E você pode perceber que está muito próximo da cidade. Inclusive, aqui é o Coesa, que é um bairro de Casa Branca, que é um bairro nobre da cidade. Então, a Vossoroca estava comendo o bairro nobre da cidade. E daí os caras chamaram os técnicos da Unicamp para tentar entrar com algum procedimento, né? E é muito difícil você parar um processo de vostrocamento. Você consegue retardá-lo. E daí os caras foram lá e jogaram um monte de terra, tá? Fizeram um aterramento nisso daqui, sim, nesse tamanho de buraco, né? E fizeram uma plantação de gramíneas, tá? Numa tentativa de começar a fixar esse solo, né? Vamos lembrar que o solo, ele é um recurso não renovável, né? E eu comentei com vocês na aula passada que 1 centímetro de solo demora-se muitos anos para se formar, 1.000, 2.000 anos para se formar, tá? E aí essa Vossoroca hoje ela não existe mais, pelo menos não mais com essa característica, né? Então você percebe aqui correndo um córrego, um riacho, né, que você tem. Você percebe inclusive presença de vegetação que ela foi se adaptando. E muitas pessoas jogavam lixo aqui. Jogavam lixo, ateavam fogo, né? Porque virou um depósito. Então, qual que seria a solução para você tentar parar uma Vossoroca? É fazer o plantio de leguminosas, né? Porque a leguminosa, ela costuma jogar nitrogênio no solo. Eu vou conversar com vocês isso daqui a pouco, que é a chamada adubação verde, tá? Então depois eu volto sobre isso. Então, ali a gente encerra um dos primeiros problemas do solo, que é o problema da erosão, tá? E eu mostrei para vocês os diferentes tipos de erosão que tem, até o processo de vostrocamento. A gente vai entrar agora em dois assuntos, que é o assunto da lixiviação e o assunto da laterização, tá? Isso daqui é um conceito, ele é um conceito muito importante, ele é um conceito que às vezes a gente julga que todo mundo já conhece, tá? Não vem sendo abordado ultimamente nos vestibulares, a lixiviação, mas é um assunto muito importante. Então, como que eu defino a lixiviação? É lavagem dos nutrientes, tá? É lavagem dos nutrientes feito pela água da chuva, tá certo? Então, aí eu tenho um conceito para vocês. Lixiviação é a lavagem dos nutrientes feito pela água da chuva. Para onde esses nutrientes são carregados? Normalmente para os lençóis freáticos, tá? Ou eles seguem para os lençóis freáticos, ou eles seguem em direção aos rios. Tudo bem? O que acontece agora? Acontece que a lixiviação, que ela tem que ser típica de climas tropicais ou equatoriais, isso não significa que ela não vai ter em clima subtropical. Tá? Por quê? Porque a lixiviação, ela precisa de umidade. Então, qualquer clima, seja ele tropical, subtropical ou equatorial, eu posso ter problema de lixiviação, né? E a lixiviação, ela acaba favorecendo o aparecimento da laterização. A laterização é o aparecimento de crostas ferruginosas. Ou seja, esses dois processos estão intrinsecamente ligados. A lavagem dos nutrientes do solo, então esse solo fica úmido, ele está numa área tropical. Esse solo, ele pode ser um solo rico em hidróxido de ferro e alumínio, e consecutivamente esses minerais vão aflorar. E ao aflorarem, formam as lateríticas. Ó, qual que é a principal característica que você tem que guardar aqui? A acidez do solo. Tá? A acidez do solo. As lateríticas deixam o solo mais ácido. Anderson, isso é problema? Depende. Para o cerrado, não é problema. Tá? Por quê? Porque o cerrado, ele é uma vegetação de solo ácido. Tanto que se você observar,
As folhas no cerrado, elas costumam ter, ela tá verdinha, bonitinha. Algumas folhas, elas vão ficando cinza, todas cinzas. Por quê? Porque essa vegetação, ela vai neutralizando essa acidez exagerada. Então, isso é uma característica do cerrado, ter solos ácidos, tá? Então, a laterização, ela ocorre também em áreas tropicais, principalmente, né, em solos ricos em hidróxido de ferro e alumínio. Bom, daí é que você percebe que as causas da laterização, então, não só as causas da laterização, mas são causas que estão ligadas à lixiviação também. O desmatamento, a irrigação descontrolada, as queimadas, o mau uso do solo, tá? Todos esses são problemas que são intensificados, né, que intensificam o processo de laterização. Por que o desmatamento? O desmatamento porque retira a proteção. A irrigação porque favorece a ação química entre o hidróxido de ferro e o alumínio, mas a água. As queimadas porque quando feitas de forma exagerada, favorecem a acidez do solo. E o mau uso do solo porque esgota os nutrientes, tá? Então aí está a justificativa para vocês de cada uma das causas da laterização. Beleza? E aí vem esse exercício. Eu gosto muito desse exercício, tá? Deixa eu ver só se tem alguém pedindo para entrar na sala. Não, acho que não, tá de boa. E eu queria ler com vocês, porque ele engana, tá? Diz assim: o desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas, relacionada a vários processos, tais como o empobrecimento químico e a lixiviação. Ó, apareceu lixiviação, já levanta sua orelha, né? Esse é um texto do Enem. Você sabe que texto do Enem você tem que ler grifando. Provocados pelo esgotamento, causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Cara, ele está falando da lixiviação. Até aqui, ele está falando da lixiviação. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. Acabou. Tá? Então, se até aqui ele falou da lixiviação, ele finalizou o texto falando da laterização. Por quê? Foi como eu te expliquei no início da aula. Né? Esses dois processos, a lixiviação e a laterização, eles estão intrinsecamente ligados. Beleza? A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável: a acidez do solo. Tá? Então você viu que ali eu pedi para você, né? A única coisa que tem guardada da laterização é a acidez do solo. Não é a única coisa, tá? Ó, então eu sempre gosto de grifar essas palavras, né? Como se eu estivesse lendo o texto mesmo, mostrando para vocês o que me interessa no texto do Enem e grifando qual é a raiz, tá? Galera, uma questão sempre tem uma raiz e as respostas nunca vão fugir dessa raiz. Então, a alternativa correta, a elevação da acidez, tá certo? Ó, daí eu coloquei assim, remoção da camada superior, né, técnica aplicada em áreas de laterização e assim por diante. Bom, agora a gente vai chegar numa questão que eu gosto bastante. A gente começa a mexer um pouco com o clima, tá? Só que a gente vai ter... Peraí que eu arranquei meu fone. E daí, só que a gente vai ter uma aula só sobre clima. A nossa aula da semana que vem é só dinâmica climática, tá? Que é uma aula muito legal. Assim, eu particularmente gosto muito de dinâmica climática. Mas eu vou ter que te antecipar algumas questõezinhas agora. Por exemplo, ó, a Unicamp, ela pede para você diferenciar desertificação de desertos, né? Acho que até comentei isso com vocês na aula passada. E desertos são biomas.
Agora, a desertificação, ela é um processo de perda do solo. Ela é um processo de degradação dos solos, tá? Então aí é conceito, beleza? Toda vez que eu falo conceito, você sabe que você tem que anotar. Então, desertificação é a perda do solo, é a degradação do solo, que normalmente acontece em climas áridos, né? Agora, o que acontece? A desertificação, ela pode ser tanto natural. Nossa, Anderson, como é que tem uma desertificação natural? Uai, pela mudança climática. Então, por exemplo, durante o Quaternário, que é a nossa era geológica atual, tá? Nós estamos no Cenozoico, né? Do período Quaternário. Nós tivemos muitas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas foram responsáveis, inclusive, pelo desaparecimento da Amazônia, que ela fez assim, ó, vupt. Ela desaparece e volta, tá? Mas isso a gente pode conversar mais para frente, né? Que é para eu poder te explicar por que tem cerrado no meio da floresta amazônica. E daí, a desertificação, ela é um processo natural, então, mudanças climáticas, ou ela é intensificada pela ação antrópica, como o desmatamento, a pecuária. Tudo isso você precisa ter organizado na sua cabeça, tá? Bom, aí você vai perceber assim, ó. Eu coloquei um mapa que é para chamar a tua atenção. Regiões áridas do mundo. O que eu quero que você perceba? É que todas as regiões áridas do mundo, todas, quase todas, são atravessadas pelos trópicos. Por quê? Porque os trópicos, eles são áreas de alta pressão atmosférica. Então, quando eu tenho uma área de alta pressão atmosférica, ela é uma área que emite ventos, tá? Mas deixa que eu te explico melhor isso na próxima aula. Então, essas áreas são todas áreas de alta pressão atmosférica. Não esqueça disso, tá? Apareceu uma questão na FUVEST primeira fase que tratava sobre esse deserto aqui, que é o deserto de Gobi, tá? Fica na China. E ela perguntava, numa questão de alternativas, se o deserto de Gobi é uma área de alta pressão atmosférica. Uai, claro que tem que ser. Por quê? Porque a área de alta pressão atmosférica é emissora de vento. Se for baixa, ela recebe. E se ela recebesse, ela teria umidade. Não tem. Por exemplo, olha aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é perfeito para ser um deserto. Por que ele não é deserto? Porque ele recebe influência das massas úmidas, da Amazônia, da Mata Atlântica, das massas vindas do oceano. As florestas tropicais aqui, elas contribuem muito para essa região não se tornar um deserto. Foi pergunta do Enem. Né? O Enem de 2, 3 anos atrás, ele trouxe esse questionamento. Por que aqui não é deserto? Porque as florestas tropicais contribuem com a umidade. Agora, perceba uma coisa. Deixa eu só ver. Perceba uma coisa. Aqui passa uma corrente fria. É a corrente de Humboldt. Aqui passa uma corrente fria. É a corrente da Califórnia. Aqui passa uma corrente fria. É a corrente das Canárias. Aqui passa uma corrente fria. É a corrente de Benguela. Então, o que você percebeu? Você percebe que as correntes frias não deixam a umidade entrar no continente. Tá? Por isso, eu tenho a formação de vários desertos. Não é o caso desse, tá? Esse deserto é porque aqui eu tenho uma barreira orográfica. Eu tenho a Cordilheira do Himalaia, eu tenho o Planalto do Tibete. E daí ele barra a entrada da umidade. Tudo bem? Então, só essa é uma observação já de um assunto interessantíssimo para a gente abordar na próxima aula. E tem esse mapa que ele mostra a desertificação no Brasil. Tá? Então, o que acontece? No Brasil, nós temos uma área
delimitada pela seca, né? Quem delimitou essa área é a Sudene, chamada de Polígono das Secas, tá? Polígono das Secas. Você precisa guardar esse nome. É FUVEST assim direto. Polígono das Secas. O Polígono das Secas é a área delimitada pela Sudene que mostra o processo de desertificação. Então, o que se observou? Ó, aqui em 82, a desertificação ainda ela era muito tímida. Hoje, esse processo de desertificação está avançando em direção ao Sudeste. Vamos lembrar que a seca no Nordeste ela é mais política do que natural, tá? Não que ela não seja natural. Aquele papo de Planalto da Borborema é só uma das causas, tá? Existem muitas outras ainda em investigação. Mas o principal motivo da seca do Nordeste é política. Por quê? Porque no Nordeste funciona a indústria da seca. Que é a manutenção da seca no Nordeste? Vamos manter essa região seca. Por quê? Mantendo ela seca, eu mantenho as estruturas de poder. Porque mantendo ela seca, eu mantenho ela pobre. E mantendo ela pobre, eu mantenho as estruturas de poder. Tá certo? Ó, vamos dar uma olhada nessa questão aí, FUVEST 2020, para vocês, é nova, tá? O processo de desertificação é definido como a degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e as atividades humanas. Pronto. O texto vem e te colocou na questão. Dentre as medidas mais adequadas para mitigar, galera, essa palavra é uma palavra que está sendo usada muito nos vestibulares, tá? Mitigação, normalmente ela está usada sempre que é problema ambiental. Sempre que é problema ambiental, a gente usa a palavra mitigação. Mitigar é reduzir, é diminuir os impactos. Então, dentre as medidas adequadas para a mitigação dos efeitos da desertificação, encontram-se a construção de rodovias que permitam às populações mais diretamente atingidas pela seca se deslocarem diariamente para as áreas úmidas. Tá doido, né? Claro que não. O uso das áreas de meia encosta como alternativa para a expansão de áreas de produção de culturas temporárias e lavouras permanentes. Babô. Só se você não souber o que é cultura temporária e o que é cultura permanente. O plantio de espécies exóticas. Não. O que significa uma espécie exótica? Você não introduz espécie exótica aqui. Se você vai fazer um manejo sustentável, se você vai fazer um programa de reflorestamento, você não vai colocar uma espécie exótica. Né? Você tem que colocar uma espécie nativa. D. A prevenção, recuperação e reabilitação de terras, parcial ou totalmente degradadas, com recomposição de espécies nativas. Ah, parece bonitinha essa. E. Os programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas. Né? Isso é uma questão fácil. Isso é uma questão FUVEST nível fácil para vocês. Tá certo? Se fosse Unicamp, o que a Unicamp iria perguntar? Vamos lá, a Unicamp quer saber da desertificação. Então, primeira coisa que a Unicamp vai perguntar, defina a desertificação. O que você entende por desertificação? Daí a segunda coisa que ela vai querer perguntar, qual é o impacto ambiental? Qual é o impacto ambiental, socioambiental? Né? Qual é o impacto social da desertificação? Migração, galera. Migração. Lembra que a Unicamp sempre quer saber o aspecto social. Eu falo Unicamp, mas isso é uma tendência dos vestibulares, tá? Se importar com a questão social. Olha essa outra questão agora. Agora já está mais mista aí para vocês. Fatores naturais, bem como a ação humana, podem atuar em processos de degradação ambiental. Em zonas áridas, semiáridas e subúmidas, um processo negativo característico dos solos e um de seus impactos ambientais esperados
Olha que belezinha. Você viu como os vestibulares se casam? Eu coloquei no slide para vocês esse texto. A FUVEST colocou aqui também. Ai, como se eu não tivesse colocado primeiro, né? Como se ela tivesse colocado, como se eu tivesse colocado primeiro, mas enfim. A Unesp bateu em cima da mesma questão, né? Então, assim, refere-se à desertificação. Tudo bem? Bom, daí tem um conceito que a galera confunde muito. É o conceito de desertificação com o conceito de arenização. Ó, a desertificação, ela ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas. A arenização, não. Para eu ter arenização, eu preciso de duas coisas, dois itens. Eu preciso ter solos arenosos e eu preciso ter chuva. Por quê? Porque a chuva, ela desloca esse areal para as áreas mais baixas. E é claro que todo o processo antrópico intensifica a questão da arenização. Por exemplo, a pecuária. Tá? Então, quando eu tenho o pisoteio do gado no solo, e a gente vai provocando a compactação do solo, tá? Simplesmente vai provocando um problema de degradação. Então, tá aqui, ó. Olha o que aconteceu. O solo ele é arenoso, ocorreu desmatamento, tá? Esse solo está desprotegido, a água da chuva leva esses areiais para as áreas mais baixas. Onde que você tem isso? Tá? De uma maneira muito séria. Eu acho que, assim, é a área mais famosa que a gente tem no Brasil. É o sudoeste do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Normalmente ele vai falar de Alegrete. Você pode perceber que Alegrete é a área que tem o maior areal aí de todos, né? Ela é a maior área, então ela tem, assim, um destaque para o areal. É o sudoeste do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, esse estado aqui se destaca pelo processo de arenização. O assoreamento de rios, né? Esse daqui eu vou ser mais simples com vocês, tá? Mas eu quero mencionar uma outra coisa que me ocorreu agora. Mata ciliar é área de APP. Mata ciliar é área de APP. O que é uma APP? Área de preservação permanente. Tá? Bom, ela não pode ser desmatada. De jeito nenhum. Por quê? Porque quando ela é desmatada, você tem as margens suscetíveis ao processo de assoreamento. Então, essa margem vai depositar no fundo do rio. Tá, o que vai acontecer com esse rio? Ele aumenta de largura e diminui de profundidade. E daí a lâmina d'água, ela fica muito suscetível ao processo de evaporação. Tá, minha pergunta para vocês, tá? Isso é FUVEST, tá bom? Mata ciliar é a mata que margeia o rio. Como é que eu chamo a mata ciliar no cerrado? Valendo. É bobo, tá? Perfeito, Bárbara. Mata galeria, tá? No cerrado, a gente chama de mata galeria. E ali é que nós vamos ter a presença dos buritis, tá? Que dá um fruto vermelho bem bonitão, beleza? E que vai ser narrado, inclusive, em obras de Graciliano Ramos, não, de Guimarães Rosa. Isso é o processo de assoreamento, né? Não basta ele desmatar a APP, ele ainda coloca gado aqui, né? Daí o gado, ele vai comendo toda a revegetação. E a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo
é salinização? Ainda é um assunto que está sendo abordado nos vestibulares com mais carinhos. Aliás, eu tenho uma indicação fantástica para dar para vocês. Eu gosto muito de ouvir podcast, né? Eu acho que todo mundo sabe. E eu estou ouvindo um podcast que eu estou gostando muito, que é da galera do Terra Negra. Tá? Não sei se vocês já ouviram. E esse podcast, ele se chama... É do Vitinho, na verdade, que é um dos caras que trabalha no Terra Negra. Ele se chama Geografia em Meia Hora. Né? Então, você entra aí no seu Spotify e você vai ver Geografia em Meia Hora. E ele tem episódios, por exemplo, que fala sobre o Pacto de Xangai, que é uma coisa que não cai muito, tá? E eu eu ouvi um podcast essa semana, foi o último que ele lançou, que foi fantástico sobre China e as generalizações, tá? Inclusive, Lara, você que está aí hoje, eu falei um pouquinho sobre a China na sua sala hoje, foi baseada nesse podcast, tá? Que assim, que são informações muito interessantes sobre a China, coisas que as pessoas não estão por dentro mesmo. Ele tem sobre o censo 2020, que é muito bacana, tá? E tem um podcast dele que eu ouvi, que é sobre o Mar de Aral. Então, se eu tiver que te recomendar 2 podcasts deles, Geografia em Meia Hora, então dura 30 minutos no máximo, 35, seria esse da China e as generalizações, porque vocês vão ficar muito assustados de ver, e o do Mar de Aral, que eu vou falar para vocês agora. Por quê? No Mar de Aral, ocorrem 2 processos. É o processo de salinização e o processo de desertificação. Tá? Mar de Aral é uma das questões mais batidas de vestibulares. É que nem a projeção da ONU, tá? Projeção da ONU, Mar de Aral e projeção de Mercator são coisas que caem sempre. Bom, então vamos lá primeiro. O que é a salinização? Ó, a salinização, ela ocorre em solos rasos, tá? Ela ocorre em litossolos. Onde que eu tenho solo raso? Em regiões semiáridas. Por quê? Porque nas regiões semiáridas, como não tem água, como não tem chuva, ela não faz o intemperismo químico. Né? Então, por exemplo, lembra que eu te falei que o litossolo, ele é um solo raso. Ele é um solo raso, mas ele é rico em sais minerais. Então, por exemplo, quando eu faço o desvio do Rio São Francisco para irrigação, eu aumento as chances de salinização. Quando eu faço a irrigação desenfreada, eu aumento as chances de salinização. E daí, coleguinha, apareceu salinização no seu solo, já era. O solo fica empobrecido. Tá? Bom, o que aconteceu no Mar de Aral? O Mar de Aral, né, ele é chamado de Chernobyl silenciosa. Por quê? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo no Mar de Aral. As pessoas só ficaram sabendo sobre o Mar de Aral em 1985, quando o Gorbachev, que morreu algumas semanas atrás, aquele cara que vai fazer a glasnost e a perestroika, quando o Gorbachev ele faz a abertura da União Soviética. E daí ele vê que ele está com uma bomba na mão, né? Porque ele pega Chernobyl em 86 e pega um dos maiores impactos ambientais do mundo, tá? O Mar de Aral, ele é chamado de Mar de Aral, porque ele é um mar interiorano, né? Na verdade, ele é chamado de lago terminal. Essa é a denominação que se dá, lago terminal de Aral. Então todo mundo acho que conhece essa história. Ele é abastecido por 2 rios, que é o Amur Daria e o Sir Daria, e a União Soviética resolveu construir
barragens nessa região. E o Mar de Aral secou. Mas o mais incrível é você entender quais foram as consequências do Mar de Aral para a população. Porque elas são consequências assustadoras. Não só porque ela aumentou o grau de salinidade da região. Tá? Então, o mar aumentou o grau de salinidade, é um grau de salinidade superior ao do Mar Morto, tá? Superior ao do Mar Morto. E não tem mais espécies. Então, as espécies vão entrando em extinção. Só que como a região fez plantio de algodão, todos os agrotóxicos foram parar nisso daí. E agora, com a evaporação da água, esses agrotóxicos começam também a evaporar e está dando um monte de problema na população. Está dando, assim, todo tipo de doença possível. Ó, eu não sei se você tem a dimensão na sua cabeça do tamanho do Mar de Aral. Mas o Vitinho, no podcast, ele vai fazer uma comparação. Ele fala assim, olha, pega o reservatório de Sobradinho, no Nordeste, tá? O reservatório de Sobradinho é um dos maiores reservatórios do mundo, né? Acho que é o 20º maior reservatório do mundo, se eu não me engano. E daí ele fala que ali tem mais ou menos, eu vou chutar, tá? 5 quilômetros cúbicos de água. O Mar de Aral tem 1.000 quilômetros cúbicos de água. Então, assim, é um impacto ambiental irreversível, medonho. Aí mostra para você as fotografias via satélites e o desaparecimento dele, né? Por exemplo, a desertificação já foi explorada, a salinização já foi explorada. Se eu for montar uma questão de Mar de Aral, eu exploraria a questão social agora, né? O aumento da fome, do desemprego, as migrações e assim por diante, certo? Só para dar um toque para vocês aí. E um outro lugar que está indo para o mesmo lado é o Lago Chad. Mas aí eu trago uma reflexão para vocês seríssima. Olha só, o Lago Chad está entre a Nigéria, Níger, o Chad e o Camarão. Então, todas as vezes que eu tratar de uma política hídrica de âmbito internacional, vai dar merda. Por quê? Porque todos os rios que abastecem o Lago Chad, eles são interrompidos antes de chegar ao seu destino final. Resultado, o Lago Chad desapareceu. Tá? Também é outro impacto ambiental que as pessoas não têm comentado sobre. E a gente sabe por quê, né? Bom, então até aí, galera. Eu falei com vocês, primeiro, vamos lá, tudo sobre solo. Agora falando tudo sobre problemas do solo. E agora eu tenho que te apresentar o quê? As práticas para diminuir esse impacto sobre o solo. Tá bom? Então vamos lá. Simulado adora plantio direto. Tá bom? O que é o plantio direto? O plantio direto ele é uma prática de conservação do solo que consiste em você plantar diretamente no solo sem antes arar esse solo. Por quê? Se você faz a aração do solo, você tem perda de solo. E o plantio direto é uma técnica conservacionista. Então você planta diretamente no solo, sem preparar, sem ter aquele preparo convencional, com as máquinas arando o solo. Isso é bom para todo mundo. Por exemplo, agropecuarista aqui no estado de São Paulo, ele não quer ter perda de solo. Ele não quer ter solo pobre. Ele quer manter o solo dele bom. E com isso, eles passaram a fazer o uso do plantio direto. E aí, para finalizar, o que eu faço? Eu planto e depois eu cubro com palha. Por quê? Porque se eu cobrir com palha, eu protejo o meu solo do processo erosivo. Esse é o plantio direto.
Eu acho que agora, das técnicas que nós vamos conversar, esse seria o mais importante para vocês. Tá bom? Ó, depois a gente tem aqui o terraceamento e curva de nível. Ó, eu coloquei os dois juntos, mas não é a mesma coisa. Tá certo? Eu gosto sempre de colocar eles juntos para as pessoas não pensarem que é a mesma coisa. A curva de nível, ela é uma técnica feita com tratores, então ela é uma técnica mecânica, tá? Que a gente faz muito aqui na nossa região, que consiste em passar os tratores em níveis diferentes para diminuir a velocidade da chuva. O terraceamento é a construção de terraços. E ela também é uma técnica de conservação mecanizada. Mas ela é muito mais aprimorada do que as curvas de nível, tá? Normalmente você vai ver esse terraceamento lá na Ásia, no sul e sudeste asiático, tá? A rotação de culturas, que é uma coisa que a galera não usa mais, tá? A gente não precisa mais fazer a rotação de culturas. Por quê? Porque a gente tem o plantio direto. O máximo que eles vão fazer é a adubação verde. Tá? O que é a adubação verde? A adubação verde consiste em você intercalar plantios. Por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu planto cana. Daí, depois de 3 anos, eu planto soja. Por quê? Porque soja é uma leguminosa. Sendo uma leguminosa, ela joga nitrogênio no solo. Tá? Daí eu vou lá e planto milho. 2 anos eu planto milho. Daí no próximo eu planto feijão, que é leguminosa. Tudo bem? Então essa prática se chama adubação verde. Isso é uma técnica muito usada aqui no estado de São Paulo. A gente não tem, tá? Mas quem tem terras e arrenda terras, eles se preocupam com isso. O cara não vai arrendar a terra dele por 30 anos para as usinas ficarem plantando só cana. Ele precisa fazer essa intercalação, tá? E daí tem a famosa calagem, né? A calagem, que ela é um método desenvolvido pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela é uma técnica muito barata, que consiste em quê? Em jogar cal no solo. Só isso. Anderson, mas por que joga sal? Sal não, cal. Para corrigir a acidez do solo. E o solo fica bom? Muito bom. Muito bom. Ele fica tão bom quanto o solo de terra roxa. Tá? Então tá aí. Essa questão, eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês. Sim ou não? Quando a gente estava trabalhando relevo, alguém me dá um feedback aí? Vocês conhecem essa questão? Se eu mostrei. Ó, o Estevão conhece, a Ana também disse que sim. É que os dois estão na mesma sala, eu preciso saber do resto agora. Às vezes posso ter comentado só no objetivo. E aí, galera? Ó, vou passar rapidinho, tá bom? Então, assim, você percebe, né? Esse mapa aqui é um mapa de suscetibilidade à erosão. Aqui mostra a área mais suscetível à erosão, aqui a menos, tá? Área menos suscetível à erosão. Ele pergunta: caracterize 2 fatores naturais do Oeste Paulista que condicionam o seu grau de suscetibilidade à erosão. Ó, aqui está mais suscetível à erosão por conta do relevo, que é mais inclinado, por conta do solo, que é mais arenoso, tá? Esse solo, na verdade, ele é um solo mais sedimentar, e sendo um solo mais sedimentar, ele é mais friável. Friável significa que se quebra mais rapidamente, tá? E a própria ação da chuva. Tudo bem? Bom, mas não me interessa o item A. O que me interessa é o item B.
Os processos erosivos podem ser minimizados ou controlados com a aplicação de práticas conservacionistas. Dentre as práticas, cite uma de caráter edáfico e outra de caráter mecânico. Essa questão quebrou a molecada em 2018. Por quê? Porque a gente não falava sobre isso até então. Tá? Hoje os materiais estão trazendo, o material do Objetivo traz, o material do poliedro traz, acredito que o do ângulo também traga, que são os diferentes tipos de práticas conservacionistas. Então tá aí uma explicação para vocês. Ó, a edáfica, ela faz o uso da tecnologia para melhorar a fertilidade. De uma maneira muito simples, a adubação verde, a calagem, a rotação de culturas e o plantio direto. É o mais importante para mim. As mecânicas, ela precisa de máquina. No caso, é o terraceamento. E as vegetativas é uma tentativa de você manter a cobertura vegetal. Certo? Então, eu destacaria esse slide para vocês aí. E daí tem aqui uma espécie de um padrão de resposta para vocês, muito tranquila e tudo mais, algumas observações para vocês olharem depois. Certo? Bom, uma questãozinha FUVEST aí. Considere o mapa e selecione a alternativa que apresenta corretamente as características das áreas mais suscetíveis a esse processo erosivo. Lembra que eu te falei? As questões elas vão se repetindo. Ó, o NESP FUVEST, o NESP FUVEST. É a mesma coisa. Então você já sabe que esse solo, ele é um solo mais arenoso. Tá? Você já sabe disso. Agora, as chuvas ali são intensas ou irregulares? O uso ali é agrícola e urbano ou manteve-se a vegetação original? Olha que questão tranquila. Tá? Desde que você soubesse que o solo é arenoso. Tá bom? Agora, essa questão aqui é da Unicamp, tá? Ela é uma questão 2016, mas eu gostei bastante dela. A figura a seguir apresenta a sequência evolutiva de um perfil do solo. Então, a gente começou a aula com isso, né? A gente começou a aula falando sobre o perfil do solo, sobre os horizontes do solo, as camadas do solo. Olha a rocha matriz aqui. Olha o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C. Ele só não trouxe o O, que é a camada de humus. Pergunta-se: quais são os fatores ambientais que interagem para o desenvolvimento de um perfil de solo? Tá? Isso daí está lá no começo da aula. Então, quais são esses fatores ambientais? O clima, o relevo, a rocha matriz, a matéria orgânica e o tempo geológico. Tá? Olha a B. A B já veio direto já com a resposta. A ação humana pode interferir no desenvolvimento de um perfil de solo como apresentado. Como pode ser essa interferência? A partir do desmatamento. Você desmata o solo, você desmata a vegetação, expõe o solo ao processo erosivo, e com isso você tem a perda de solo. Tá? Bom, a partir daqui, a gente está conseguindo agora colocar nossa matéria em dia. Tá? A partir daqui, o que eu fiz? Ó, nós temos aí 40 minutos de aula ainda. Eu vou começar agora a aula de mineração do Brasil. Então, praticamente, eu estou acabando o caderno 1 com vocês, do poliedro, tá? Lembra que eu sigo o material do poliedro. Eu vou trabalhar o resto da aula em cima de um mapa do Brasil. Depois que eu acabar esse mapa do Brasil, tem um monte de informações para vocês, tá? O que eu falo de importante ali? Eu falo sobre mineral de terras raras, que às vezes a gente, enquanto professor, esquece de comentar, tá? Eu detalho o projeto Jari, com a exploração de caulim. Eu falo do projeto Calha Norte.
Então, são projetos que às vezes a gente não tem tempo para falar em sala de aula. O professor nem lembra mais. Tudo bem? Vamos lá. Então, na mineração. Primeira questão para vocês é a gente diferenciar mineral de minério. Tá? Ó, o mineral, ele é um agrupamento de rochas. Tudo bem? Então, mineral, ele é um agrupamento de rochas. E esse mineral, ele se diferencia do minério. Por quê? Porque o minério é todo mineral que tem valor econômico agregado. Tá, mas o que que faz eu ter um valor econômico agregado? O tamanho da minha jazida, a localização, a qualidade. Tudo bem? Então, a primeira questãozinha para vocês: diferença de mineral e minério. Mineral é um agrupamento de rochas e o minério é um mineral com valor econômico. O que traz o valor econômico para esse minério é o tamanho da jazida, a localização, a qualidade dessa jazida. Certo? Bom, daí é o seguinte, eu preciso classificar isso. Dentro dos minerais, eu tenho os minerais fósseis e os não fósseis. Ó, dos minerais fósseis, carvão, xisto, petróleo. Todos aqueles que têm origem de decomposição de matéria orgânica. Dos minerais não fósseis, eu tenho os não metálicos e eu tenho os metálicos, que é o que mais me interessa. Dos não metálicos, eu tenho o sal, a argila, a areia, o enxofre, a salgema, né? A salgema, ela é usada para fazer tubo de PVC e soda cáustica. Agora, dos minerais metálicos, eu tenho o ferro, extraído da hematita, o manganês, o nióbio, o estanho, o urânio. Olha quanta coisa você tem de importante aqui de mineral metálico. Tá? Então, o que acontece? O Brasil, como ele é um terreno muito antigo e bastante metamorfizado, né? O Brasil ele tem a sua estrutura toda do Proterozoico, a gente tem muito mineral metálico. E é isso que me interessa. Tá? Bom, a partir de agora, a gente vai ficar nesse mapa aqui. Beleza? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, que eu vou comentando com vocês, tá? A ideia é chegar é aqui. Tá? Esse mapa completinho para vocês. Vamos lá. O primeiro projeto, sem sombra de dúvidas, é o projeto Carajás. Tá? O projeto Carajás, ele fica ao lado da Serra do Leste e do outro lado, a Serra Pelada. Vocês já devem ter ouvido falar da Serra Pelada, tá? Quem fotografou a Serra Pelada foi o Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado, velho, é o maior nome que você tem da fotografia brasileira aqui no Brasil e no mundo. E a Serra Pelada, ela foi o maior núcleo de mineração, um dos maiores núcleos de mineração do mundo. E só para você ter uma ideia, ela foi o segundo lugar do mundo que mais registrou trabalhadores braçais. Ela só perdeu para as pirâmides do Egito. Olha que loucura. Tá? Quando você fala Serra Pelada, você imagina uma serra. Ela foi totalmente degradada. Ainda se extrai ouro de Serra Pelada. Tá? Só que esse ouro, ele só é extraído de forma mecanizada. A região toda virou um núcleo de pobreza. Bom, mas e o Carajás? Cara, a história desse Carajás é muito louca. Porque assim, quem descobriu os minérios todos aqui foram os norte-americanos, tá? Daí, o governo brasileiro, obviamente, já descobriu, foi atrás,
e falou, sai daí que é nosso. Então, o governo brasileiro, ele fez uma empresa, na época do Vargas, né? Lembra que o Vargas, ele tinha uma questão estatal muito forte por trás. O Vargas, ele criou a Petrobras, criou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e também criou a Companhia Vale do Rio Doce. Tá? Então, quando eu falo Companhia Vale do Rio Doce, eu não estou falando só de uma empresa qualquer, mas eu estou falando de uma empresa que ela detinha uma ferrovia, um porto, um núcleo urbano, que ela explorava vários projetos minerais. E a Companhia Vale do Rio Doce foi vendida, né? Ela foi privatizada. Bom, o que o projeto Carajás tem de mais importante? Minério de ferro. Tá? Ele não tem só minério de ferro, mas o minério de ferro é o nosso principal commodity, tá? Do ponto de vista mineral. Esse minério de ferro, ele tem uma saída, tá? Ele faz isso daqui. Ele pega a estrada de ferro dos Carajás e vem até o porto de Itaqui. O porto de Itaqui tá aqui, ó. O porto de Itaqui tá aqui, ótimo. O porto de Itaqui fica em São Luís do Maranhão. Tem o porto de Itaqui e do lado tem o porto Ponta da Madeira. Tem gente que até pensa que é o mesmo, tá? Mas ele é um do ladinho do outro. E o porto de Itaqui, ele é um porto muito moderno, tá? Tipo, ele recebe navios cargueiros de mais de 75 mil toneladas. Ele é um puta de um porto. E daqui, esse minério de ferro vai para a China, tá? Ó, vou te dar uma dica. Esse minério de ferro vai para a China via Canal de Suez. Eu vou repetir. Esse minério vai para a China via Canal de Suez. Se você não entendeu, me fale no chat que eu abro uma outra aba para você e te explico. Tá? Aqui não tem chat privado, né? Para vocês ficarem mandando, né? E vocês ficam com vergonha. Bom, eu vou pensar que todo mundo entendeu. Ele até pode seguir rumo o canal do Panamá. Mas o canal do Panamá é muito estreito para alguns navios chineses. Tá? Tanto que tem vários projetos, já foi alargado o projeto do canal do Panamá, tem um outro projeto para alargar mais um pouco, mas os navios são muito grandes. Tá? Lembra que você está falando com China, e China é China. Então, daqui saem esse minério de ferro sentido China. É o nosso principal commodity. Tá certo? Então, esse é o primeiro projeto, o projeto Carajás. O segundo projeto é o quadrilátero ferrífero, tá? Que vocês também conhecem. São 3 projetos importantes. Esses 3 é o básico, tá? Todo mundo conhece. Agora, inclusive, me ocorreu um que eu acho que não está nesse slide. Não está nesse slide, mas eu vou comentar com vocês. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho o quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais, né, no núcleo de Santa Bárbara, Congonhas, Mariana, Ouro Preto, Belo Horizonte. Aqui eu tenho um monte de siderúrgica. Lotada de siderúrgica. Cara, a siderurgia, ela é a usina, ela é a indústria mais importante de um país. Por exemplo, você vai estudar Japão, né? Primeira coisa que o professor vai falar de Japão é indústria siderúrgica. Aí você fala assim, nossa, professor, mas o Japão não tem nem minério de ferro e nem carvão. De menos para ele. É commodity. Ele compra. Tá? O Japão é um dos maiores produtores siderúrgicos do mundo. Ele compra essa commodity. Tá? Então, assim, toda vez que você ouve falar de siderúrgica, é a principal indústria de um país. Olha lá, principal indústria de um país: siderúrgica, metalúrgica e automobilística. Sempre bate em cima disso. Bom, e aí, esse minério de ferro, ele tem 2 trajetos. Ou ele vem por aqui,
tá? Ou ele vem até o Porto de Vitória, que a gente chama de Porto de Tubarão, e daqui ele vai para exportação, ou ele vem para cá, para o Rio de Janeiro, e esse minério de ferro é trazido até Cubatão. Tá? Tem duas siderúrgicas importantes aqui. Em Volta Redonda, no Rio, eu tenho a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, criada no período Vargas e que foi privatizada. Em Cubatão, eu tenho a COSIPA, que é a Companhia Siderúrgica Paulista. Tá? São duas siderúrgicas muito importantes que fazem uso desse minério de ferro. Bom, mas daí, você viu que eu estava falando dessas três áreas. Por quê? Porque essa é a terceira maior área ainda de exploração de minério de ferro do Brasil. Tá? As duas primeiras são essas. Mas o que acontece? Você deve estar por dentro de uma ferrovia que está sendo construída no Brasil, chamada Norte-Sul. Tá? A Norte-Sul está aqui. Beleza? A Norte-Sul, inclusive, ela vai ligar a Estrada de Ferro dos Carajás e vem até São Paulo. Mas não é dela que eu quero falar com você. Está sendo construída uma ferrovia aqui, ó. Ela faz esse trajeto. Isso é super atualidade, tá? Ela é chamada de Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E ela vem até o sul da Bahia, tá? Região de Ilhéus, região de Itabuna. Tá, por que essa ferrovia está sendo construída? Primeiro, por conta da produção de soja. Você tem aqui, né? Região de Barreiras é uma das maiores produtoras de soja do Brasil. Mas aqui eu tenho um núcleo de mineração de ferro. Quando essa ferrovia finalizar, rapaz, a Bahia vai ser a terceira maior produtora de ferro do Brasil. Tá? Então isso é uma puta de uma atualidade para vocês. Mas enquanto isso não finaliza, nós temos o maciço de Urucum, localizado em Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal, é uma intrusão granítica, né? E lembra que esse maciço de Urucum, a gente não traz o minério de ferro para cá. Ele vai ser exportado para os países platinos através da hidrovia do Mercosul, tá? Então aqui passa o Rio Paraguai. O Rio Paraguai faz esse trajeto. E daí os caras embarcam aqui o minério de ferro e exportam para os países platinos, principalmente para a Argentina. Fechou? Ó, esses três projetos são babas e tem uma atualidade no meio para vocês. Beleza? E a Serra do Navio? Fala para mim, o que a Serra do Navio produzia? Quem lembra? É todo um núcleo de mineração, tá? Vai, quem fala para mim o que a Serra do Navio produzia e simplesmente esgotou, acabou, tá? Acabou. Manganês. Manganês e ferro, eu faço aço. Esse manganês foi todo em direção aos Estados Unidos, tá? E daí, consecutivamente, esse manganês acabou. O que virou aqui, a Serra do Navio, ela virou um lago extremamente rico em arsênio, que aí você já sabe o resto da bosta que deu, tá? Projeto Calha Norte, né? Projeto Calha Norte Projeto Calha Norte é um projeto militar. Ele é um projeto militar datado de 1986. O Projeto Calha Norte, ele pega toda essa região aqui, ó. Tudo isso. Até a Cabeça de Cachorro. Tá? Essa região é chamada de Cabeça de Cachorro. Ela tem aqui reserva Yanomami. Você tem tanto Yanomami aqui,
quanto Yanomami na Raposa Serra do Sol, tá? E aqui são mais de 30 diferentes etnias, inclusive. Então, o projeto Calha Norte, ele é um projeto, primeiro de tudo, de proteção de fronteira. Segundo, de exploração mineral. E terceiro, de proteção das populações indígenas. Tá? Então, muitas bases militares foram construídas aqui para proteger a fronteira, para proteger os recursos minerais, entre eles o ouro, o diamante e assim por diante. Tá? Famoso Oriximiná, aqui você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Oriximiná é bauxita. Vamos lembrar que a Unicamp, ela fez uma pergunta, ela falou assim, presta atenção na pergunta. Que tipo de usina, que tipo de indústria energointensiva é encontrada na Amazônia? Daí você fala assim, mano, primeiro de tudo, tem indústria na Amazônia? Sem ser Zona Franca de Manaus? Né? Essa é a primeira pergunta que você faz. Segundo, o que significa energointensiva? Daí você pensa, né? Energia, intensiva, intenso. Então, peraí, tem uma indústria na Amazônia que consome muita energia. Essa indústria é a indústria da bauxita. Porque para eu transformar a bauxita em alumínio, eu passo por um processo de eletrólise. E eu preciso de muita energia. Ah, então é por isso que os caras estão construindo tantas hidrelétricas aqui? Sim. Né? Ah, é por isso que essa região é chamada de nova fronteira energética? Sim. É para atender os projetos de mineração, né? Não é para iluminar a casa de indígena. Você pode ter certeza disso. Então, Oriximiná, é uma cidade, ela fica no Vale do Rio Trombetas. O Rio Trombetas, ele é um afluente do Rio Amazonas, tá? Olha quantos detalhes você tem aí. E ela é responsável por extração de bauxita, que gera o alumínio, tá? O carvão, não tenho muito para falar de carvão com vocês não, tá? O carvão no Brasil é um carvão muito ruim. Não é aula sobre isso, mas eu vou comentar com vocês, tá? O carvão, ele se forma a partir do soterramento de florestas, né? Ele é datado da era paleozoica, que é o período permocarbonífero. E a gente tem diferentes tipos de carvão. Normalmente, quanto mais antigo for o carvão, maior é a concentração de carbono dele. E quanto maior for a concentração de carbono, maior é o poder de coque. O que é o poder de coque? É o poder de calor, é o poder de queima. Então, por exemplo, eu tenho o antracito tem 99% de concentração de carbono, então ele é um carvão de poder de coque altíssimo, só encontrado no hemisfério norte, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Rússia, Canadá, tá? E daí você vai seguindo, antracito, hulha, lignito, até a turfa, que é o mais chulé que tem. No Brasil, a gente tem um pouquinho de lignito. Tem lignito, tem hulha, que é um carvão mais ou menos. Tá? Esse carvão, ele é usado aqui para alimentar algumas siderúrgicas da região, às vezes é trazido para CSN, tá? Ele não tem, assim, grande destaque, não. Agora, a renca tem. Tá? Renca caiu, acho que foi na Unicamp, na segunda fase da FUVEST, né? Tem alguns anos. Renca ficou famosa com Michel Temer, tá? O vampirão. O Temer, ele publicou um decreto autorizando a exploração mineral em renca. E logo depois ele publicou outro decreto proibindo. Reserva Nacional de Cobre e Associados.
Cara, Renca, ela fica aqui, ó. Ela fica entre o Amapá e o Pará. Renca é uma reserva nacional. Renca é uma unidade de conservação, é um parque estadual, é uma reserva indígena. Véi, tem tudo isso em mineração. O que você acha que vai dar? Bosta. Claro que vai dar merda, claro que vai dar conflito, né? E a Unicamp foi perguntar sobre isso. Quais eram os grupos antagônicos? Que seria os mineradores e os indígenas. E ela ainda pergunta, o que eu faço com cobre? Né? Cobre se faz fios elétricos. Bom, o estanho do Vale do Rio Trombetas, que passa aqui por Rondônia. Trombetas não, desculpa. O Vale do Rio Madeira, que passa por Rondônia. O estanho vem da cassiterita, também é liga metálica. E o sal, né? O sal marinho das regiões de Macau, Mossoró, Areia Branca. Beleza? E aí o projeto de Ari, que é o último. Ó, olha esse mapa. Veja quantas coisas importantes tem aí. Velho, eu ficaria horas com vocês só pontuando esses mapas. Tem muita coisa importante para a gente ver em Brasil. Por exemplo, ó, tem Bico do Papagaio, que é região histórica de conflito latifundiário. Tem a Serra da Capivara, que caiu na FUVEST, onde nós temos aqui o Museu do Homem Moderno. Tem a famosa região do Mato Piba, que caiu na FUVEST, caiu na Unicamp, né? Área de fronteira agrícola, com presença de cerrado, desmatado pela soja. Cara, tem muita coisa para você abordar dentro desse território brasileiro. Seja ele para projeto de mineração ou não, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês só o projeto de Ari para a gente finalizar a aula. Vocês têm alguma pergunta? Vocês estão de boa aí? Vocês viram que eu não parei, né? Porque eu queria realmente finalizar essa aula, deixar bonitinho para vocês, para na próxima aula a gente fazer a dinâmica atmosférica. Tá tudo de boa? Vocês estão vivos ainda? Beleza, então. Ó. Bom, eu vou seguir os slides só para te mostrar o que tem aqui e vou comentando algumas coisas finais, tá? Então, a Serra dos Carajás, né? Tudo que tem. Olha a estrada de ferro aqui ligando até o Porto de Itaqui. Tá tudo bonitinho para você, tá? Ah, a usina de Tucuruí, né? Vamos lembrar que aqui é o Rio Tocantins, tá? Esse é o Tocantins e esse é o Araguaia. Aqui é a Ilha do Bananal, né? A famosa Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, tá? E Tucuruí era a nossa segunda maior usina hidrelétrica. Perdeu para Belo Monte, tá? Esse daqui é o Rio Xingu. Então, aqui, Belo Monte. Esse é o projeto Carajás. Né? Isso daqui é um caminhãozinho aqui. Isso só para vocês mensurarem o tamanho. Essa fotografia foi feita pela NASA, né? Uma fotografia aérea aí, só satélite, né? Só para vocês verem o tamanho dessa bagaça toda. Daí vem o quadrilátero ferrífero. Aqui aparece o Paraopeba. Para quem não sabe, o rio Paraopeba é o rio que ficou contaminado, tá? Com o rompimento da barragem de Brumadinho. Aqui Brumadinho, aqui Mariana. Esses dois rios contaminados, tá? O Paraopeba, ele é um afluente do rio São Francisco. Ó, aqui está mostrando para vocês os percursos, né? Que são feitos, tá? Para depois você poder estudar. Então, ele sai daqui, vem pela estrada de ferro Vitória Minas, até o Porto de Tubarão. Ou ele vem pela estrada de ferro central do Brasil, passando pela CSN até a Cosipa.
é a Companhia Siderúrgica Paulista, tá? Tudo bonitinho para vocês anotarem, beleza? O maciço de Urucum não tem importância, ele corresponde aí a 0,5% das reservas de minério de ferro do Brasil, menor, tá, em extração, mas o destaque pelo Rio Paraguai, que é a hidrovia do Mercosul, tá? E aí é interessante porque essa hidrovia corta o Pantanal Mato-Grossense. E o Pantanal é a reserva da biosfera mundial, tá? É um patrimônio da humanidade. E o projeto Jari? Cara, eu sempre fui apaixonado por esse projeto, né? Ele é um projeto muito louco, porque ele foi feito por um norte-americano, que é o Daniel Ludwig. E a ideia do Jari, olha aqui, o Jari, ele é um afluente do Amazonas, né? Essa é a foz do rio Amazonas, maravilhosa, tá? E o que o Daniel Ludwig ele fez? Ele criou um projeto de mineração aqui. Então, esse projeto visava extrair caulim, que caiu na Unicamp, tá? O caulim, eu já comento com vocês. Mas ele tinha um projeto de pecuária, de plantio de arroz, de indústria de celulose, de extração de caulim. E ele mandou, cara, vir do Japão 2 plataformas. Essa história é louquíssima, porque essa plataforma, ela atravessou todo o Índico, todo o Atlântico, e os caras enfiaram na foz do Rio Jari, que era uma indústria de celulose. Velho, o cara mandou vir uma indústria de celulose e uma termoelétrica do Japão. Então você imagina que o cara não tinha pouco dinheiro. Essa história é muito absurda. E ele era, tipo, o Jari, cara, em termos de área, ele é maior do que a região de São Paulo, do que a região da Grande São Paulo. Ele é muito grande. E o Daniel Ludwig, ele queria construir uma hidrelétrica na região. Só que o governo não deixou. E daí ele acabou vendendo o Projeto Jari. O Projeto Jari funciona até hoje, mas ele é administrado por uma holding. Agora, denúncias sérias de trabalho escravo na região, tá? Do Projeto Jari. E aí a capa, né, de uma revista da época, período militar, Projeto Jari, a invasão americana, tá? Isso é documental, assim. E o Caulim, deixa eu ver se tem pergunta aqui, não tem. E o Caulim, que caiu na Unicamp, né? Ele tem várias utilizações, mas uma delas é para deixar na indústria de celulose, tá? Para deixar a folha de papel mais branca. E tá aí, ó, galera, tá tudo anotadinho para vocês, tá? Sobre Renca, sobre o projeto Calha Norte, tá? O projeto, aqui temos a associação do Plano Cobra, olha as bases militares, a questão da bauxita, tá? Ó, consome 5% da energia produzida no país. Então tem muita coisa para vocês darem uma olhada aí agora, tá? E essa é a questão da Unicamp. A gente finaliza aqui, tá? Que região brasileira apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado atualmente? Ponto. Primeira pergunta. Ó, se ele perguntou região, ele não perguntou bacia, tá? Eu não estou te dizendo que a Unicamp não aceitaria bacia. Eu estou te dizendo que ele perguntou região. Sendo região, eu aceitaria a região sudeste. Ou centro-sul. Se fosse bacia, bacia do Paraná. E por que a Amazônia tornou-se um novo fronte para a construção de grandes hidrelétricas? Por quê? Uai, porque tem potencial. Né? O rio Amazonas não, mas os seus afluentes, sim. Tá? Então tá aqui um padrão de resposta para vocês. Agora a letra B. Indique qual dos setores comercial, industrial e residencial apresenta o maior e o menor consumo de energia elétrica do Brasil. Ó, o maior a gente já sabe. É o industrial. E qual que é o menor? A residência ou o comércio?
E cite um exemplo de indústria energointensiva existente na Amazônia, tá? E daí tá aqui para vocês, ó. A indústria consome mais, o residencial menos, e o alumínio é a indústria energointensiva. Beleza, senhores? Ó, tem aqui terras raras para vocês, tem exploração de ouro. Cara, tem fotografias do Sebastião Salgado para você dar uma olhada, tá? E tem mais alguns exercícios aqui da apostila do Poliedro para vocês fazerem. Acabou. Beleza, pessoal? Ó, encerramos uma parte grandona, grandona do conteúdo de vocês, tá? Agora, olha, vencido isso, a gente fica feliz, tá? Agora vem clima, hidrografia e vegetação. Beleza? Ó, no mais, eu estou à disposição de vocês. Se não, bom descanso para todos. Valeu, queridos. Beijão. Muito obrigado, tá? Obrigado aí pela companhia. Tchau, queridos. Até mais. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Rafa. Obrigado, tá? Até mais. Tchau, tchau.